Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. Eu sou Bartíria Rocha, host desse podcast, e já te peço que, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, compartilhe com todas as pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse episódio. E sem delongas, vou falar da nossa convidada. Gente, estou com uma convidada aqui hoje que já é convidada há muito tempo, desde o início do podcast. Mas tudo na hora de Deus, né? Tudo acontece na hora certa. E hoje deu certo e ela está aqui. Etienne Araújo, nossa convidada. Mostra a nossa convidada aí, diretor. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, eu que agradeço. Jenny, você dispensa apresentações, né? Porque você é muito conhecida. Mas eu quero te pedir que se apresente aí, porque pode ser que tenha um ou outro que não te conheça ainda. Olha para sua câmera e se apresenta para nossa audiência. Nossa, mas eu não me acho conhecida de Eu forma te alguma. acho super. É porque eu já passei nos jornais da cidade, né? Mas não por minha vontade. É. Então, eu sou mãe do Gabriel e da Maria Fernanda, né? Tenho 2 filhos. Sou executiva de uma empresa há quase 17 anos, uma empresa centenária. Vai fazer 190 anos em janeiro. Ganhamos um presente do presidente, que é uma viagem de navio. Então, em janeiro, tô com o projeto navio aí para janeiro. Que chique. É uma empresa de seguros, né? Eu comecei a minha vida trabalhando com venda de currículo. Então, naquela época, a gente fazia 10 currículos por R$10. Você fazia currículo para pessoas que estavam procurando emprego. Gente. Eu sempre gostei, sempre busquei a minha independência. Assim, quando eu fico olhando para minha história, eu fico com 43 anos, né? Eu fico pensando o que eu queria da vida. Eu sempre achei que eu fosse dar em alguma coisa na vida. Sabe aquela pessoa que sempre acreditou que fosse acontecer alguma coisa? Só que eu era cheia de ideias, criativa, e nem tudo dava muito certo. Mas comecei como produzindo currículos. Naquela época nem todo mundo tinha computador. Era uma época que muito restrita ainda de internet, É muito do começo de tudo, do começo né? de tudo. Ninguém não. Eram pessoas assim, mais abastadas, né? Ou que tinham um intelectual mais voltado para esse lado de vou trazer para o meu filho uma oportunidade. E não era o meu caso, eu não tinha, mas namorava com uma pessoa na época e propus para ele, né? Já que você tem computador, vamos fazer para a gente ganhar um dinheirinho. E aí começamos. Então, minha história pessoal, ela se confunde muito com a minha história profissional, porque várias coisas foram moldando o meu caráter. Trabalhando com pequenas coisas, eu percebi que eu posso trabalhar com pessoas que têm um cargo hierárquico inferior ao meu, e eu posso trabalhar e estar num cargo superior ou numa posição superior, que a nossa personalidade e o nosso caráter não muda. A gente continua sendo a mesma pessoa. Então, basicamente, eu sou a mãe do Gabriel e da Maria Fernanda. Eu trabalho bastante. Tenho meu pai e minha mãe muito como uma inspiração muito grande para mim, de força como profissional, a minha mãe. E o meu pai, que foi uma pessoa que sempre falou para eu estudar e ler bastante. Não me restringir ao mundinho que as meninas da minha idade geralmente se restringiam na época. Desde pequena, né? Desde 9 anos de idade, meu pai fala: vai assistir novela, vai estudar, vai ler, vai procurar ser alguma coisa na vida. E aí, me tornei essa pessoa que sempre incentivou muitas pessoas. No meu trabalho, eu faço muito isso. Eu incentivo muitas pessoas a quererem mais. Sim. Mais. Não foi diferente no casamento, né? No casamento que eu tive, eu também incentivei bastante. Queira mais, seja mais, busque mais. Eu abri uma caixinha de perguntas e é claro que as pessoas... Isso é uma curiosidade das pessoas. E eu entendo, afinal, você e Gustavo se tornaram pessoas públicas, né? O Gustavo já esteve aqui, tenho muito respeito por ele. E daqui a pouco vou contar um pouco, gente, sobre como que eu conheci a Etienne, né? Foi lá 2011 para 2012, né? Eu era uma adolescente, a Etienne já estava na empresa que ela trabalha atualmente. Eu lembro que você até tentou me recrutar. Minha vida é recrutar. Mas eu gosto aqui da qualidade. E eu sempre te admirei muito, né? Sempre te admirei, sempre te acompanhei nas redes sociais.
E o Gustavo já esteve aqui. E ele também, em todos os momentos em que ele esteve aqui, ele sempre falou da família, né? Então, é natural, porque ele sempre falou muito da família, vocês sempre foram muito família, vocês sempre estavam muito, né, em evidência o público, e eu acho que é natural as pessoas quererem saber, né? Saber da relação de vocês. Então, uma das perguntas que eu já vou lançar aqui, já vou começar, né? Mas nós já vou começar com essa pergunta. Uma das perguntas que veio aqui no Instagram foi: por que que acabou? E se vocês ainda têm contato, né? Como que está a relação, a sua relação com o Gustavo, após a separação? Então, uma relação de 25 anos, você espera que finalize de uma forma bem madura, né? Uhum. Bem. Que ambas as partes se sintam muito confortáveis, né? Já que assistiu o vídeo ontem da Sandy falando do final do casamento dela. E nós não temos contato. Eu não falo com o Gustavo desde janeiro. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de relação com ele. A gente não terminou numa boa. Nosso casamento não estava acabando, a nossa relação não estava acabando, e de repente aconteceu alguma coisa e estourou. Não. Aconteceu uma situação, de repente, papapá, acabou. Uhum. Pedido de divórcio, assina, eu assinei, e foi aquela coisa assim, bem goela abaixo. Uhum. Não foi uma coisa, vamos conversar, vamos chegar num consenso, vamos entrar num acordo. Não. Uhum. A decisão foi bem unilateral, bem rápida. Só que a partir do momento que eu percebi que aquela era uma decisão em função de uma situação muito pequena, muito fútil, mas mesmo assim ele se manteria, eu também me mantive. E aí vivi o momento do luto, né? E, assim, acho que não vem ao caso um motivo ou uma situação, né? Sim. Algumas situações aconteceram ali e eu entendi que alguém estava querendo sair daquela situação do casamento. Porque para mim, o casamento, você acho que já ouviu isso também. O casamento, quando você escolhe estar com uma pessoa, independente do que aconteça, que não seja violência física, ou uma agressão, ou uma traição, você escolhe aquela pessoa para sempre e acabou. Não faz, aconteça o que acontecer. E na minha cabeça, eu aceitaria qualquer coisa. Eu estava disposta a qualquer coisa, afinal já eram 25 anos de relacionamento. Uhum. Então, não terminamos numa boa, conversamos bastante depois que terminamos bastante, assim, 3 vezes. Bastante. 3 vezes. E agora, próximo à eleição, a eleição para prefeito, eu estava muito em voga, porque eu dei uma opinião, e essa opinião, ela permeou aí os meios políticos e jornalísticos, e até médicos, né? De repente eu estava numa página de um médico, falei, Jesus amado, não posso falar qualquer coisa, porque as pessoas gravam a tela e reproduzem. Sim. Mas não finalizamos numa boa. Espero um dia ainda finalizarmos, conversarmos. Ele quis conversar antes da eleição, eu não quis, porque eu achei conveniente. Achei oportunista. Mas espero que numa outra oportunidade a gente venha conversar quando eu quiser também, porque eu não tô com vontade de conversar. Acho que agora não vem mais ao caso. Seria o caso na época, né? Queria muito dar uma declaração como a Sandy deu, sabe? Muito. Terminamos lindo, beijinho, abraçando. Ai, que lindo, amigos, te amo, te amo. Não terminamos assim. Mas não é meu inimigo, não quero o mal dele, é o pai dos meus filhos, foi uma pessoa que eu dividi a minha vida, dividi a minha história. Impossível falar da minha vida sem falar do meu casamento. Sim. Se eu fiquei mais tempo casada do que solteira. Sim. Né? Comecei aos 17 anos com ele, com 43, fiquei 25 anos com ele. Eu até já quis colocar logo esse assunto aqui, né? Porque a gente está aqui hoje para falar de você, para falar da sua trajetória, porque você tem muito a agregar. E quando você fala que você é incentivadora, eu te acompanho há muitos anos, né? Te acompanho desde 2012. Então, nós estamos em 2024, são quantos anos aí? 12 anos?
12 anos, né? 12 anos. 12 anos, quase 13. Então, eu te acompanho há muito tempo. Acompanhei todos os prêmios que você ganhou, todos ou quase todos, né? Você deve ter ganhado antes. Então, eu te acompanho de muito tempo. E você é uma mulher notável, você tem uma trajetória muito bonita mesmo. E eu estou falando isso com base no que eu acompanhei de verdade. Você é uma mulher forte, você é uma mulher incentivadora, você é uma mulher que apoia outras mulheres. Então, hoje o foco aqui é você, porque você tem muito a colaborar com todas as mulheres que estão aqui. Mas eu quis já colocar essa pergunta, porque eu imagino que muita gente está vindo assistir esse episódio para saber isso. Então, gente, se você queria saber só isso, né, você já tem a sua resposta. Agora, Arrematamos essa história de uma vez por todas. isso. E claro, pode ser que esse assunto surja aqui, porque aqui é um bate-papo, né? Mas como essa pergunta veio muito ali no Instagram, né? Todo mundo perguntando, na caixinha, via direct. Então, eu falei, quer saber? Então, vamos já começar respondendo. E aí a gente discorre, né? E você sabe que a gente fala muito sobre fazer terapia, e na terapia a gente trata muito assim, vamos nos aproximar o máximo que a gente puder da verdade, porque fingir e fazer um personagem é muito difícil. Sim. É muito difícil você fakear o tempo inteiro. Sustentar. Então, sustentar, muito difícil. Então, hoje aliás, eu dormi ontem, conversei com a minha filha, falei, não estou disposta a ficar falando que está tudo bem, quando na verdade, né? Não é que tá tudo mal, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem, não finalizamos bem. Não gosto de muitos comportamentos e opiniões que ele dá, não concordo. Não concordo, assim, e fiquei calada muito tempo porque eu estava junto, mas mesmo assim, nos bastidores falava muito, pedia para apagar vídeo, pedia para fazer as coisas. Eu estou disposta realmente a trazer a minha opinião, a mais pura verdade e a realidade possível, porque eu trabalho isso na terapia, não faz sentido eu fazer terapia e depois ficar mentindo sobre a minha vida, mentindo sobre a minha realidade, querendo fakear algumas coisas. Sim, você tá certa. Às vezes falar a verdade, como você falou aqui agora, já tira essa dúvida, essa necessidade, essa curiosidade das pessoas, né? Sim. E eu imagino, Tiane, que uma curiosidade muito grande por parte das pessoas foi o seu posicionamento político. Já que a gente vou emendar já os assuntos que eu já sei que as pessoas querem saber. O seu posicionamento político nas últimas eleições municipais aqui em Goiânia, né? Então, nós tínhamos lá atrás o Gustavo como pré-candidato, depois nós tivemos a mudança com o apoio do Gustavo ao Fred, e aí você apoiando o Sandro Mabel. Eu imagino que isso causou para você ali, causou um burburinho muito grande. Eu queria saber se você quer comentar sobre isso, tá? Te deixo à vontade para, se você não quiser, a gente respeita você aqui. Eu só não vou citar nomes, porque eu acho que toda vez que você cita o nome de alguém, você põe luz, sabe? Sim. E como você bem falou, eu percebi essa força de incentivar as pessoas durante o meu casamento, mas depois que eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse tanto de gente que espera que eu fale como superar um final de um relacionamento? Como seguir em frente? Como se tudo estivesse 100% para mim e não está. Eu acho que não está nem para quem está casado, nem para quem está nem para quem tá solteiro. 100% da vida em tudo a gente não tá. Sim, verdade. Acho que eu acredito que a gente está sempre nesse processo de evolução aí, tentando melhorar as coisas. A gente está passando por problemas, dificuldades. Enfim, eu achei que, mais uma vez, me valendo a verdade, seria incoerente da minha parte ter convivido com o apoiado do meu ex-marido. Não fazia sentido apoiar se eu tinha convivido, conversado, após o final do nosso relacionamento, conhecendo bem, convivendo bem ali naquele ambiente que o então candidato, né, oponente ao Sandro Mabel, ele convivia. Ele via que algumas coisas poderiam ser potencializadas, poderiam ser aumentadas, e em nenhum momento surgiu por parte nem dele, nem a pessoa que está com ele, que eu não sei o que é. O que é que aconteceu de fato? Você está precisando de alguma coisa? Já que eu tinha pedido voto, que eu trabalhei para ele, né? Eu trabalhei para ele gratuitamente e a pedido dele. Ele pediu muito para mim. Me ajuda, faz um vídeo, fala, põe adesivo, né? A bem da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade
Prevalecerá? Vos libertará. Vos libertará? Vai libertar, viu? Tem que libertar dessa mentiraiada, né? Sabe que aconteceu uma situação, não sabe não ouviu a minha versão, nunca quis saber como eu estou, como eu estava. E antes o relacionamento já estava assim, eu já estava notando a diferença depois de ter sido eleito. Então, achei que não era coerente da minha parte, não comungava dos meus valores que eu acreditava, como eu bem citei, né? Não queria levantar de novo, porque eu sei que mexe com a família me procurou, me xingou, sabe? Falou desaforo pra mim na internet e eu tive que devolver, né? Que eu não aguento calada, não fico calada com as coisas. Então, não quero levantar de novo essa lebre, mas ele sabe o porquê que eu não apoio, por vários motivos. Citei, né? Um deles não casar, não ter trabalhado. Aí, veja bem, eu trabalhei a vida inteira, né? Também fui casada com uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Não falo que... Não desmereço quando tem que colocar realmente valor naquilo. Mas, no caso dessa pessoa, não apoio, não apoiarei para nenhum cargo futuramente. Estarei sempre na oposição. E é uma questão que, assim, às vezes as pessoas pensam assim, ela não está apoiando. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque também é algo que veio muito. Como eu já falei, já estamos eliminando as curiosidades aqui. Vieram muito com essa pergunta, e às vezes a questão não é entre você e o seu ex-marido, né? Exatamente. A questão é que aquela pessoa que o seu ex-marido está apoiando é uma pessoa que você já teve ali uma relação, que você conhece intimamente, talvez mais do que a maioria, que para você não faz sentido apoiar. E nós precisamos começar a aprender a respeitar os posicionamentos das outras pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu vi que houve muita polêmica, né? Saiu um vídeo seu em várias páginas e eu acompanhei você ali naquela... eu vi que você estava sendo bastante assediada ali em relação a esse assunto. Mas é o seu posicionamento, é a sua vontade. É bom que eles percebam a minha força, sabe? Porque Sim. os homens, eles se unem e são muito fortes. Quando um tem força, os outros que percebem aquela força, eles vão lá e abraçam. Se unem. As mulheres não. As mulheres não. Mas as mulheres me procuraram. Inclusive, a mulher do Sandro Mabel me procurou. Quando ela percebeu que eu estava falando algo que poderia trazer voto para o Sandro Mabel, ela me procurou. E ela olha a forma como ela falou comigo. O Sandro Mabel, um candidato milionário que fez carreira aí. O que eu conheço dele, tá? Eu não conheço intimamente, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, eu não tô levantando bandeira de ninguém, não conheço intimamente, mas eles não precisavam fazer isso. Não precisavam de mim. Afinal de contas, eu nunca ajudei. Eles não sabiam qual era a minha força, não sabiam o peso da minha mão. E ela falou, quero te pedir humildemente o voto para o Sandro Mabel. Aí eu comecei a conversar outras coisas com ela ali, né? Falei, ele tem que ser forte, e tem que ser firme a partir de agora, porque ele tá disposto. Porque o negócio com esse pessoal é bem pancadão. Antes de me pronunciar e de falar, eu enfrento várias críticas na minha família mesmo. Sim. As pessoas da minha família não concordam que eu me exponha, que eu fale nada. Então, eu já apanho dentro de casa. Quando eu saio para fazer algum comentário e recebo alguma crítica, li muito xingamento. As pessoas estão muito desequilibradas, né? Elas precisam muito se analisar. Precisam muito de ajuda. Mas quando eu leio os comentários, quando eu vejo alguma coisa, eu já tô ali, eu já apanhei pra caramba dentro de casa. Ali com a minha família, com os meus amigos. Não se exponha, não fale. Só que é o que eu tô falando, eu tô disposta a ficar cada vez mais próxima da realidade, da verdade mesmo. Então, eu não vou me calar se eu ver. Eu sei o peso da minha mão. Ninguém conhece o peso da própria mão. Você não conhece o peso da minha mão, como eu não conheço o peso da sua. Eu não sei o tamanho da sua voz, você não sabe. Mas você não sabe o contrário, né? Mas você sabe a sua e eu sei a minha. Eu sei o quanto eu sou forte. Eu sei o quanto a minha mão pesa, a minha voz ecoa. E os seus limites, né? Exatamente. Os seus limites. Você é uma mulher madura, você é uma mulher que já vivenciou aí o mundo corporativo. Gente, ficou o mundo corporativo, meu amor. É guerra. É guerra. E é assim,
um mundo de tubarões. Então, como diz a Lara Nesteru, que nós duas gostamos muito dela, não sangra em tanques de tubarões. Então, você não sangra, você sabe onde você pode ir, você sabe dos seus limites, você não é boba, né? Nós não estamos falando com uma amadora aqui, né? Não. Gente, se você lembrar, a gente começou lá atrás, a primeira briga foi uma acusação de que o meu ex-marido tinha agredido uma enfermeira, que era inverídica. Não lembro disso, não. Foi em 2020, mas isso rendeu Jornal Nacional, Globo News. Isso rendeu pra caramba. Em 2020, eu já comecei a ser surrada ali para poder forjar um fortalecimento dentro da minha personalidade também com os haters. Porque você tinha que aprender também com os haters. Sim. E aprendi muito. Aprendo com eles. Hoje eu falo que eu cancelo, bloqueio, mas eu, antes de cancelar e bloquear, eu entendo a percepção daquela pessoa. Sei que ela tá querendo... Ali, pra mim, ela quer ser notada. Ela quer que eu veja que é a opinião dela. Verdade. Então, eu também escuto muito. Mas sobre essa questão do apoio, não apoiarei, sempre serei oposição, porque não condiz com os meus valores e ele sabe bem os motivos, né? Ele entende bem os motivos. E também tô super aberta para um dia ter uma conversa, porque hoje realmente, como eu falei, hoje eu não tenho mais esse interesse de querer me entender. Mas tive vontade. Né? Assim que eu me separei, eu queria muito conversar com eles. Com certeza, a gente convivia, naquele momento. Você sentava na minha mesa, comia no meu prato, né? A gente convivia. Vamos conversar aqui sobre algumas coisas que eu acho que vocês precisam saber. Mas não houve esse interesse, então já que não houve esse interesse agora da minha parte, aguentem. Eu acho que é o seguinte, todos nós temos direito de nos posicionarmos e, como você falou, nada melhor do que agir com a verdade. A verdade, ela tem um preço. Assim como mentir tem um preço, Sim. a verdade também tem. Só que eu sempre falo isso no meu trabalho, falo para as pessoas próximas a mim. O preço da verdade é um preço que a gente paga com prazer. Porque nada é mais precioso do que você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Sim. Então, eu acho que esse caminho que você tomou é o que vai te trazer mais paz. E se fosse outro, Etienne, tá tudo certo, né? Como eu te falei, estou te recebendo aqui, já era pra ter te recebido há muito tempo. Respeito muito, Gustavo, te respeito muito. Vocês tiveram uma história que foi bonita, né? Que acabou, que naturalmente as pessoas acham o quê? Que a história acabou e estalar de dedos, tá tudo bem. Não, gente, é doloroso. Né? E eu tenho certeza que também foi. Mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Que a questão de você não apoiar não tem a ver com a sua relação com o seu ex-marido. E sim com a relação com aquele referido candidato. Exatamente. Né? Tanto que tem outras pessoas que eu poderia até abençoar, né? Abençoar a candidatura, mas não foi o caso. Eu não achei que merecia minha luz de novo. De novo, não, né? Já tinha feito isso uma vez, aprendido, e já tinha pensado, da próxima vez eu vou agir diferente. O que aconteceu no meio do caminho foi uma ruptura no casamento, que rompeu o relacionamento para sempre com eles. Então, porque haveria eu acho que seria sábio, seria inteligente, seria racional trazer eles para o meu lado e tentar uma boquinha. Muita gente falou isso para mim. Por que você não traz pro seu lado para você tentar alguma coisa, pedir alguma coisa? Eles não vão negar nada para você. Mas é que eu não preciso. Eu não preciso disso. Eu não preciso de nada de dinheiro público relacionado a cargos públicos. Não tem interesse, né? Onde eu ganho, o que eu ganho. Voltando nesse assunto profissional, só para fechar essa pauta. Acho que as pessoas me reconheceram muito como esposa, porque eu me coloquei muito nessa posição. Mas eu tinha uma carreira. Sim, você tem, né? Eu tenho uma carreira. E a minha profissão era assim, ela proporcionou para ele, inclusive, muitos benefícios, muito luxo, muito glamour. Ele viveu muito nessa sombra aí durante muito tempo. E me enaltecendo, e me levantando, e me empurrando, me encorajando. Então, ele viveu muito a minha vida. Quando foi a vez dele, eu falei, nossa, eu quero ajudar, porque ninguém quer ter um marido que não brilhe. Você não quer ter uma pessoa com você que fique apagada. Você quer essa pessoa... Então, quando surgiu aquela oportunidade dele brilhar, eu falei, nossa, agora é minha vez de erguer. De ajudar, de dar a mão. E eu dei mesmo. Você vê que eu comprei briga com muita gente.
publicamente e intimamente. Uma coisa que eu sempre achei muito bonita na relação de vocês foi isso. O Gustavo esteve aqui, tá, o episódio tá aí pra quem quiser assistir, e ele te enalteceu muito. Claro, vocês ainda não tinham se separado, mas depois ele veio aqui quando vocês tinham se separado, ele sempre te enalteceu muito. Então, divergências vão acontecer, mas o que as pessoas às vezes não entendem é que houve uma história a ser respeitada e que você está respeitando essa história, Sim. mas que você não vai agir contra os seus valores ali, né? Uhum. Resumo aqui tudo que você falou de uma relação com um terceiro que às vezes, né, não foi uma relação tão clara, tão transparente, tão recíproca quanto quanto toda relação precisa ser. E que você tomou uma decisão, gente. E é assim, às vezes eu vou te amar muito, né? E eu vou seguir um caminho diferente. Tudo bem. Acho que as pessoas precisam entender um pouco mais disso. É isso. E eu acho muito bonito isso que você falou. Eu acho que diferença sempre tem, mas eu acho muito bonito a forma como vocês se honram, sabe? Uhum. Eu acho que falta um pouco dessa maturidade na maioria dos términos por aí. Eu acho que. E outra coisa, gente, não tem como terminar uma relação. Eu nunca tive uma relação de 25 anos, mas eu imagino que não tem como, né, Tiane? Terminar e falar assim, nossa, ufa. Estamos lindos, maravilhosos e Não, tudo bem. não. Foi Né? muito, muito doloroso. Ontem, falando que eu ia participar desse podcast, uma pessoa falou pra mim: me fala como que você conseguiu sair. Você tá sempre muito bem e eu me espelho muito em você. Aí eu falei, mas porque você tá sempre bem. Aí eu falei, não tô sempre bem. Eu tenho meus momentos de dor e de sofrimento. Só que eu conheci pessoas que ficaram 5, 10. Eu conheci uma pessoa que morreu e não superou a separação. Isso é mais comum do que a gente imagina, né, É Tiane? uma tia, não, ela morreu e não superou a separação. Então, eu, eu fiz mentoria executiva, faço terapia, eu tratei com psiquiatra. Eu passei aquele momento assim, que assim que você termina, que você fala, nossa, mas como que você consegue daqui pra frente seguir a sua vida sem Uhum. a outra metade que estava ali te completando? Porque essa visão que a gente tem, e o topo da pirâmide tá o pai e a mãe. Uhum. Depois o pai e a mãe, no caso, eu e o pai. Uhum. Depois os filhos. Aí a gente já tava pensando nos netos. Você Aham. começa a projetar como que vai ser nosso futuro, a nossa velhice. E de repente aquilo tudo quebra e você tem que se reinventar. Só que eu acho que ou você pode ficar olhando para essa árvore genealógica que a gente cria ali de cristal, que não, Uhum. não pode quebrar, não pode rachar. Eu posso ficar olhando para sempre, ou eu posso dar a volta por cima e depois de viver um momento ali de dor intensa que eu vivi, e eu acho necessária. Não sei se tem jeito de pular. Acho que para cada um é de um jeito, mas pelo que eu tô vendo, as mulheres elas vivem mais esse luto, esse sofrimento com intensidade mesmo. E Uhum. demoram a sair, e quando elas veem outra pessoa, elas falam: mas como que ela conseguiu? Não tem como. Ele é poderoso, ele tem um cargo político em ascensão, ele é famoso, e ela vai conseguir superar essa situação. E aí falta também essa empatia de pensar que não necessariamente vai superar 100% ali naquele momento, mas a superação ela vai acontecer em algum momento. Isso que eu queria deixar todo mundo tranquilo, Uhum. uma hora vai acabar. Você Uhum. vai chegar um momento que você não vai se importar, que as coisas vão acontecer, você não vai doer, coisas que você imaginava que iam ser muito trágicas, não vão ser tão. No começo pode ser doer muito, Mais depois intenso. médio, depois. Ah, já nem ligo mais. É. Você pode sentir vergonha também, né? Eu já passei pela fase da vergonha, me dediquei muito, que vergonha. Fui muito intensa, que vergonha. Apoiei isso? Ah, não. Passei por essa fase também. Então, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa, cheia de dores, de calos, de feridas. Mas tô me curando, eu não fico ali só lambendo a ferida e Uhum. nem também só olhando para ela, ai, para agora não tem mais jeito e agora. Eu acho por isso importante você ter uma carreira. Eu sempre vou incentivar as pessoas a trabalharem, as mulheres, né, principalmente, né? Acho Uhum. tão lindo que somos um só. Mas quando acontece uma rachadura, como aconteceu no meu caso, que ninguém previa. No caso da Sandy, Sim. né? Que eu vi ontem. Não tinha acompanhado na época, mas eu vi ontem. No caso dela, você não imagina, e aí? Como daqui pra frente, como é que você vai seguir?
É bom que cada um tenha sua independência e não tenha deixado de viver suas vidas individualmente, que é muito importante, porque é até importante para a relação ser saudável. Uhum. Cada um tem uma vida, seus Sim. esportes, suas distrações, seus amigos, né? Sua roda de amigos. Eu tenho roda de amigos que nunca se misturou. Você Uhum. acredita? Mesmo com 25 anos. Nossa, Nunca se que misturou. geralmente se misturam, né? Que maravilha. Então, Mas eu acho isso muito interessante. Eu tenho a minha vida, você tem a sua e nós temos a nossa. Né? Sempre exato, falo isso. exato. Para mim, isso é o modelo perfeito de relação. Por isso que foi tão durável, né? É. 25 anos, gente. 25 anos. Não dá pra dizer que acabou, não. É uma história, como você falou, é mais tempo no relacionamento do que Do que 100. do que 100. Uhum. E vocês construíram muitas coisas juntos, né? Vocês Sim. construíram. Enquanto você estava construindo sua carreira, ele estava construindo a dele, ele te apoiou na sua, você apoiou na dele. Então, isso é reciprocidade. Vocês têm filhos maravilhosos, né? Conheci os filhos de. Falei pro Gustavo quando ele esteve aqui, meu Deus, como eu tô velha. Porque eles estão enormes, Etienne. Eu conheci a Maria Fernanda desse tamanho, com aqueles Bebezinho. cachinhos dela. É. E Nem tem cachinho mais. Pois é. Mas eu acho. E uma coisa que você trouxe aí, Etienne, a questão do viver as fases, né? Uhum. Um processo. Doeu mais, foi mais intenso, vivi isso, senti aquilo. Nesse processo todo, porque eu acho que muitas mulheres que estarão aqui nos assistindo, e às vezes a gente pensa que não, mas você deve ter sentido isso com essa sua visibilidade, embora você fale, eu não sou tão famosa, tão conhecida, você é sim, você é conhecida assim, você mesmo falou, já esteve lá no Jornal Nacional, minha filha, você é nacionalmente conhecida. Não tem quem não conheça a Etienne. E aí, muitas mulheres que estão nos assistindo, às vezes elas querem, não é o melhor, mas muitas vezes a gente quer uma receitinha de bolo. A gente não vai dar receitinha de bolo, mas eu vou perguntar para você o seguinte: o que nesse processo que mais te ajudou a seguir, a se sustentar ali? Porque é doloroso, a gente já sabe que é. Mas o que mais te ajudou a passar por essas fases e, ok, venci mais essa? Conta pra gente. Eu tive algumas pessoas que foram peças-chave na minha vida. Uma que é muito espiritualizada, uma que me deu muito colo, que é minha mãe, mas que também me deu muito puxão de orelha. Uma que dormia e acordava comigo todos os dias, que era minha filha. Eu tive meu filho que falava: levanta desse sofá, mãe, sai, você tem que sair e aproveitar. Então eu tive uma base ali de pessoas, uma rede de pessoas, né? Que as pessoas falam muito da rede de apoio. Eu tive uma rede ali de pessoas que foram cruciais. Eu tive uma dessas pessoas que eu tava numa situação muito deplorável no início e ela foi para minha casa e a gente rezou um terço. Ela abençoou a minha casa. Eu tive uma outra pessoa que ela tava pela quinta vez ela tava me chamando para sair, para fazer alguma coisa, né? Sair de casa. E ela falou: eu não saio daqui enquanto se você não vier. Então eu vou ficar te esperando aqui. Eram 11 horas da noite. Ela falou: se você não vier, eu não vou embora. E aí eu falei: ai, mas eu não tô a fim de sair. Aí ela: não tem problema, eu vou ficar aqui, sozinha. Eu vou ficar aqui, sozinha. E essa pessoa foi muito chave. Foram pessoas assim que, se naquele momento eu não tivesse, eu não acho que eu conseguiria. Porque primeiro que eu achei que a gente não deve sair. Você não tem que sair pra ir pra balada. Você não tem que sair pra ir pra festa. Você não tem que sair pra ir pra pub, boate, show. Fuga, né? Eu achava que não. Mas isso também me ajudou a conhecer Sim. pessoas. Foi através de alguns movimentos que eu conheci pessoas. E dentro disso tudo, eu fiquei com a minha fé muito abalada. E eu tive uma pessoa que ficou o tempo inteiro ali pra mim. A fé você exercita. A fé você... Que é a Lívia, minha amiga de 30 anos. A fé, 30 e tantos anos. A gente parou de contar, porque senão a gente se entrega na idade. Mas ficou muito firme ali comigo na fé. Minha mãe também. A Selva foi uma amiga que... Selva, né? O nome dela já diz. Você precisa conhecer as coisas. A gente precisa conhecer o mundo, sair. Não é conhecer o mundo, o mundano, não. É um mundo, assim,
você vai conhecer pessoas, você vai acreditar em outras pessoas. As pessoas falavam pra mim: "Você acredita que você vai conseguir acreditar no amor de novo com outras pessoas?" E eu não acreditava. Então eu tive pessoas que foram chaves. Talvez se eu não tivesse tido isso, eu tive um padre que me acompanhou, Ai, é um padre que gracinha. rezou por mim, que me ligava. Eu não acreditava que ele estava me ligando para saber se eu estava bem, que é o Padre Luiz. Uhum. E então eu tive algumas pessoas que foram chaves, eu precisei. Os meus filhos, com certeza, nesse processo todo, eles foram pessoas que, além de me puxarem bastante a orelha, mãe, você não pode ficar dentro de casa, você tem que sair. Ou você tem que fazer esporte, você tem que. Você foi pra academia? Você tá se exercitando? Porque no começo, bem no começo, isso eu tô falando bem no começo mesmo, né? Os Uhum. primeiros 3 meses, você fica muito desbaratinado, porque minha vida era. E aí, tá tudo bem? Dá satisfação de onde eu tava, Uhum. sabe? Vamos pra onde a gente vai, combinar. Esses primeiros passos, você precisa de uma ajuda mesmo. E recorrer à terapia, a médico, a medicina mesmo, a ciência. Sim. Eu recorri à medicina. Eu fui tratar mesmo. Eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo comer, eu não tô conseguindo ficar feliz. Eu não consigo ficar feliz com nada. Isso é normal. E eu escutei de um psiquiatra, que é o meu psiquiatra até hoje, né? Ele falou: Você ainda vai chegar aqui pra mim, isso no terceiro mês, em dezembro. Você vai chegar aqui pra mim e falar assim: Eu não sei como que eu aguentei. Co- Como que eu consegui ficar tanto tempo, assim, numa relação que tinha muitas coisas que eu não tava, não concordava, não tava satisfeita, mas assim, eu ia ficando. Uhum. E eu falei pra ele: Eu acho que eu não vou fazer essa declaração nunca. Aí ele falou: Você vai chegar pra mim e vai falar. E aí, em abril desse ano, eu fui nele, de novo. E aí ele falou: Como que tá a dor de 0 a 10? Aí eu falei: 7. Aí ele falou: Mas você ainda acha que não tem vida, não tem jeito? Então, foram pessoas que. Eu não fiquei parada, quieta, sem ouvir ninguém. Eu escutei Uhum. as pessoas. Eu tô trabalhando isso da minha mentoria, que é uma escuta ativa, escutar o que as pessoas têm para me falar, para me ajudar, para usar como ferramenta para melhorar minha vida. Porque Uhum. eu não sei de tudo. A gente não sabe tudo. Mas eu achava que com 43 anos eu tinha experiência suficiente para passar por qualquer adversidade. Mas não, a gente não tem. Para tudo, não. Então não tem muito uma fórmula mágica, né? Mas assim, se Uhum. movimenta, sai do lugar, porque. E agora você está se experimentando, né? Passou pela fase mais difícil e você, com certeza, quando esse processo estiver completado, eu não sei, você falou de abril, a dor estava 7, agora já deve estar mais. é, Como eu vou te falar? Isso já deve estar mais 1,5. acomodado, 1,5. Porque, na verdade, às vezes, Etienne, é o seguinte, a gente tem um apego pelos planos também. Sim. É igual você falou, a relação não estava legal em vários aspectos já há muito tempo. Veio a ruptura, veio, mas já tinha algumas coisas. Só que a gente tem apego aos planos, às coisas boas que a gente viveu. A gente lembra, a gente tem uma tendência a lembrar das coisas gostosas, né? Uhum. E você se apega àquilo, porque você espera que em algum momento aquelas coisas gostosas vão voltar a acontecer e aqueles planos que estão por vir. E às vezes essa dor é também pelo que a gente não viveu, né? Exato. Isso eu falo com base na minha experiência. Então, eu acho que depois que a gente atravessa esse Deserto. deserto, pântano, né? Que eu acho que a gente sai tão cheia de vida. Eu tô falando, tô emocionando, porque eu falo assim, gente, hoje eu tenho vida, olha como eu tenho vida, olha como eu tô viva, né? E a Uhum. gente vai se redescobrindo em outros aspectos, porque eu acho que é uma pós-graduação de vida, Uhum. né? E olha que eu nem tive, gente, uma relação de 25 anos. Mas eu acho que um término, um luto, assim, é uma pós-graduação de vida. É. E uma coisa muito bonita que você tem feito é ajudar outras mulheres. Da Sim. forma como você sabe. Eu sempre que eu falo para as pessoas, gente, eu vou falar o que eu sei, como eu sei, da forma como eu sei. E você tem feito isso. Uhum. Ah, não tenho todas as respostas. Mas você está ali falando as suas percepções, você tem um insight, você leva para outras mulheres, Etienne. E isso pode parecer migalhinha. Ah, eu não estou fazendo nada demais. Mas pode ser apenas o que a pessoa está precisando ouvir para ela ter um despertar, né? Uhum. Então, eu quero te parabenizar por estar usando da sua dor, né? Ter usado, porque agora ela já está se dando um lugar, já deu lugar para uma renovação na sua vida. Mas você está usando a sua dor e em dados momentos até colocando ela no bolso e ajudando outras mulheres. Eu acho que isso é muito bonito.
Quero te parabenizar por Ah, isso. imagina. Eu acho que elas também me ajudam, sabe? Quando elas contam a história delas, e eu fico muito tocada, né? Porque eu recebo relatos que elas acham que eu também passei por aquela situação. E aí eu não vou falar assim, não, mas eu não passei por essa situação, não foi bem assim. Situações muito graves do meu ponto de vista, que talvez do ponto de vista de quem olha, Sim. não pode não ser, mas sob o meu ponto de vista, é uma mulher sendo agredida com frequência, é muito grave. Uma agressão Uma é agressão grave, é né? muito grave, né? Aí ela fala, mas ele só me agride quando ele tá alcoolizado. Mas ele só grita comigo quando ele quando eu não atendo o telefone. Eu escutei vários relatos de relacionamentos abusivos. Eu acho que em determinado momento meu relacionamento foi muito abusivo mesmo. Eu, eu não me dei conta. Talvez eu também tenha sido tóxica. Eu não vou fazer. Eu vou fazer uma meia-culpa, mas eu não vou puxar pra mim essa situação, não, porque eu sempre decidi continuar. Eu que tomei a decisão de continuar. Eu sempre falava, eu passo por cima de tudo e continuo, porque o que importa é a família unida. Por isso que é uma decisão muito pessoal. Todas as pessoas que me perguntam, eu falo, você pode tomar essa decisão, mas pense nas consequências. É muito difícil, muito doloroso. Mas você quer ficar sofrendo o resto da vida ou você quer tentar? Você quer tentar? Você quer esperar que ele te fale que ele arrumou uma outra pessoa, conseguiu uma outra pessoa, que aqui em Goiânia a gente fala arrumou outra pessoa. É. Conseguiu outra pessoa, se apaixonou por outra pessoa. Você vai esperar isso acontecer ou você vai tomar uma decisão? É como eu vi ontem. Ah, eu cheguei em casa e ele falou pra mim que tava indo embora porque ele tinha conhecido outra pessoa. Você vai esperar isso acontecer pra você acordar pra vida? E aí você vai viver um luto também muito maior quando a pessoa fala que conseguiu outra, né? A troca, né? A troca. Foi trocada. Que não foi o meu caso. Então, assim, eu ouvi muito isso, né? Ele trocou. Porque acontece muito isso, do homem trocar. Eu também não troquei. Não aconteceu uma troca. Acontece que tem situações ali que o outro não está disposto. Que o que pra mim eu estava disposta a tolerar e a suportar, o outro não tá. É uma decisão muito individual, mas a minha colaboração para poder falar e dar a minha opinião, falar como é que eu consegui respirar de novo, né? Como que eu consegui colocar o narizinho pra fora, que eu tava afundando, mas comecei a respirar. Primeiro foi o nariz, foi aquela coisa, aquele processo todo. Eu acho que tem gente que demora 7 anos, né? Eu conversei com pessoas que têm 7 anos que estão sofrendo, 3 anos estão sofrendo o término de um relacionamento. Não é o meu caso. Eu não admito que isso aconteça na minha vida. Não admito, não permito. Tenho pessoas que não deixaram isso acontecer também, que falaram, não, você não vai entrar nessa daí, não, vem cá que eu vou te ajudar. E se eu pudesse ser essa mão que vai ajudar as pessoas, eu vou ajudar, mesmo que virtualmente. Você viu a importância de ter essas pessoas, né? Que vão lá e te tiram de lá. Vamos sacudir a poeira aqui e seguir, né? Sim, E sim. tem vida depois disso aqui e vamos bola pra frente. Eu acho que é, eu acho muito legal, Etienne, que você não tá aqui floreando, né? E falando, ai, não, olha, foi tudo super bem resolvido. Não, a gente terminou ontem, no dia seguinte eu tava lá no Caldas Country, né? Não é assim, gente. E isso é o que se vende aí nas redes sociais, né? As Sim. relações acabam, não tá tudo bem. E uma questão que você trouxe aqui, que eu acho que eu tento não ser invasiva com os meus convidados, mas como eu te falei, as perguntas que vinham repetindo muito, eu falei, eu vou jogar aqui logo que a gente já. Essa questão que você falou da troca. As pessoas, elas têm uma tendência a sempre falar assim, ah, não, trocou. E, gente, a troca, para uma mulher ou para um homem também, para qualquer pessoa, é muito doloroso, você se sente traído duplamente, É. né? E aí eu acho que as pessoas, elas sempre têm uma tendência a carregar a situação da vida do outro, do qual ele não sabe, com o próprio julgamento, com as próprias vivências ou com o que ele próprio faria. E eu achei interessante, até se você quiser explorar essa questão aqui um pouco mais, fica à vontade, o espaço é seu, mas que não houve uma troca da sua parte, não houve a troca do Gustavo. Houve Não. uma ruptura no relacionamento e depois vocês seguiram as suas Repentina. vidas. A ruptura foi repentina, Foi que isso, repentina. isso assustou todo mundo, inclusive a mim, né? Porque o Gustavo tinha gravado comigo há poucos meses aqui, então não vou deixar de falar aqui também que eu fiquei surpresa.
E que depois dessa ruptura vocês seguiram seus caminhos com outras pessoas, Sim. né? O que eu acredito é que, assim como eu, ele também teve experiência com outras mulheres, eu tive com outros homens, experiências de conhecer, de conversar, de atenção, de... E eu não estou fazendo uma apologia à separação. Só que era o meu caso. Só tinha o Gustavo como exemplo. Ele só tinha a Etienne como exemplo. Conhecer uma outra pessoa, pós-separado, e eu não sou uma pessoa carente de relacionamento. Eu não mergulhei de cabeça no relacionamento, substituindo a posição dele. Eu não quis expor nas redes sociais, eu não vou postar meu amor, eu te amo, pra uma pessoa que eu não tô me relacionando, que eu tô me relacionando há meses, não vou fazer isso. Eu não vou, porque eu não sou carente. Então, eu acho que essa carência, ela às vezes leva a pessoa a carência que você tem, leva você a achar que as outras pessoas também agem assim, que elas substituem, e aí você não consegue acreditar que não. Por parte dele, eu acho que pode ter, eu não posso falar por ele, mas posso falar por mim. Aconteceu que eu conheci outras pessoas e eu falei, poxa vida, como é legal também estar com outras pessoas. Como é legal conhecer, como é legal a novidade. Eu dei um conselho esses dias para um amigo que falou que tinha interesse, queria separar, tava me vendo muito feliz, muito bem. Falei, amigo, pelo amor de Deus, para com isso. Sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. No meu caso, aconteceu isso. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu faria de outra forma. Eu teria feito, não sei se eu faria de novo do jeito que eu fiz, mas não venha se espelhar no que eu fiz para você tomar uma decisão, não. Até porque, né? Ele falou, tô enjoado do meu casamento. Não era o meu caso. Não tava enjoada do meu casamento. Acontece que nós não podemos ser hipócritas. Uma relação de 25 anos, quando você conhece alguma coisa nova, diferente, você pode se encantar. Eu acho que pode ter acontecido isso com ele, assim como aconteceu comigo. Ele é uma pessoa mais carente do que eu, fato, ponto. Ele sempre foi uma pessoa mais carente. Muito mais carente de atenção. Fala comigo, me responde, vamos, quero sua companhia. Mas sempre foi uma pessoa assim. Então, era natural para mim, foi natural para mim que ele quisesse transferir isso para uma outra pessoa e a primeira que aparecesse ali que estivesse disposta. E com dinheiro, famoso, com poder, não foi tão difícil. E para mim, o homem, ele diz que o homem, ele olha, ele não olha muito para poder ter aquela mulher, né? A mulher, ela olha muito para depois ela decidir se ela quer ou não continuar. O homem não. Ele pensa depois se ele vai dar continuidade. Então, eu acho que para mim, eu escutei algumas pessoas e eu me identifiquei muito. Eu me liberei. Eu me libertei. Eu preciso viver o novo e isso não quer dizer que eu tô abrindo os braços para qualquer homem, não, mas eu tô disposta a conhecer outras pessoas. Eu estava disposta e eu conheci. Eu conheci, gostei, achei que talvez fosse necessário até para eu entender que você não morre de amor, Tem né? vida. Eu não sou Julieta, né? Não tinha um Romeu, então eu não morri de amor. Exatamente, você em vida, você reconhece que... É claro que vou medir muito as palavras, né? Não vou falar como eu falaria para você privadamente, mas o novo é bom. Ele precisa ser experimentado e as pessoas têm que se libertar um pouco também dessas prisões que colocam as mulheres, sabe? São muitas prisões, muitos calabouços. Então você tem que... Peraí, nisso aqui eu não vou me enquadrar. Ah, não, com 43 anos é difícil um homem que vá querer te assumir porque se ele não tiver filho. Eu posso ter filho. Eu não sou a Cláudia Raia com 55 anos que quer ter que teve um filho. Eu tenho uma mulher com 43 anos que não estou nem perto da menopausa. Eu posso gerar um bebê se eu quiser. Sim. Só que eu não tenho esse plano agora. Não tenho esse plano agora. Mas não quer dizer que eu não vá ter, Não vai ter. E se você quiser, é uma decisão sua. Eu acho um pouco contraditório, né? A questão. Eu não vou falar bandeiras aqui, mas a modernidade de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas ainda há aquela coisa do. A mulher depois de 40, depois dos 35, ó.
Isso vem das próprias mulheres, Sim. Etienne. E quando eu falo que existe vida, é porque às vezes a gente está tanto tempo naquele mesmo lugar, sem novidade. Teve um casal que esteve aqui, e eles falaram uma frase pra mim que, sabe quando mexe um parafusinho na sua cabeça e fala assim, Uhum. gente, eu nunca pensei assim? Eles falaram assim, você faz isso, você acorda, você trabalha de qualquer jeito? Você dirige de qualquer jeito? Não deveria, né? Por que que a gente se relaciona de qualquer jeito? E aí, quando eu te falo que tem vida, eu falo, eu não gosto de falar muito, vou dar só um exemplo. Sexta-feira, eu dei um pulo em São Paulo e voltei. Eu me senti tão aventureira. Sabe quando você se sente viva? Ah, Viva! Falei, gente, eu tava aqui, ó, ai, trabalho, não sei o que, não sei o que. Resolvi, quer saber? Vou, topo. Fui para São Paulo, jantei e voltei para Goiânia no mesmo dia, porque no outro dia eu tinha um compromisso, não poderia. Então, quando eu te falo de vida é isso, novidade, uma coisa diferente, é você experimentar, que às vezes pode ser que por muito tempo, ninguém ensinou a gente a se relacionar, gente. uhum. Então, a gente vai se descobrindo ali. E aí você viu, Exatamente. uau, tem um mundo ainda pela frente. Não era só, eu posso fazer outros planos, aqueles lá ficaram para trás, mas eu posso fazer outros, eu posso ter Sim. outros, né? Quando eu falo disso. E o que que permite isso? A liberdade financeira. Porque se você era Sim. dependente financeiramente, como é que você vai dar sequência? Eu Uhum. dei um pulo em Los Angeles. Eu tinha o sonho de conhecer Los Angeles. Mas, olha que loucura, ele não queria conhecer Los Angeles, porque não era uma vontade dele. Então, eu não realizaria esse sonho na minha vida de ir lá Uhum. na Calçada da Fama, que eu tinha o sonho de ir. Uhum. E aí, essa mesma amiga que falou pra mim: eu tô aqui te esperando, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se você não vier, eu vou ficar aqui te esperando. Ela falou: vamos pra Los Angeles com a gente 2 semanas antes. Eu falei: eu acho que tá muito em cima, não dá. Aí ela falou: não, vai dando uma pesquisada, vai dando uma pesquisada, porque, né, não tá brotando dinheiro, Uhum. não. Ai, mas eu tomei a decisão de ir, foi muito bom. Foi uma experiência, assim, incrível. Não foi um dia, né, porque pra ir pra Los Angeles foi um dia, mas eu acho É. que a gente ficou, assim, menos de uma semana. Aham. Eu lembro que foi bem corrido, uma correria, mas a gente tem que se permitir. É que a gente se aprisiona muito em conceitos muito antigos. Sim. E não que eu não seja uma pessoa que não queira conservar o que é antigo. Por mim, eu estava conservando meu casamento até hoje. A partir do momento que existiu a ruptura e existiu essa quebra desse elo, né? Apesar da gente ter dois elos que nos unem para sempre, Uhum. mas a partir do momento que houve essa ruptura, eu falei, eu vou me permitir, eu vou. E foi maravilhoso. Eu andei sozinha, porque elas estavam fazendo passeio com as filhas. E a Aham. minha filha estava em momento de escola. Não dava para ela ir. Terceiro ano. Não, segundo ano, foi ano passado. Não, foi esse ano, terceiro ano. Uhum. Ela falou: eu não tenho condições de ir, mamãe, como é que eu faço? Aí eu falei: então eu vou sozinha. E encontrei com ela lá. Encontrei com duas amigas lá, que estavam com as filhas. Uma estava até com a família toda. Foi maravilhoso. A gente tem que se permitir e se dar o direito de também viver experiências novas, sem se privar de. Sem se incomodar com julgamentos, porque as pessoas vão julgar mesmo. Eu não sou dessa turma do Meu Corpo, Minhas Regras, eu não sou dessa turma. Uhum. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente precisa rever na Sim. vida, principalmente as mulheres. Essa desunião é péssima, esse julgamento da mulher com a própria mulher é péssimo. É só, sabe quando parece uma coisa de subverter, sabe? Uhum. Eu espero que você seja uma pessoa empática comigo e você demonstra justamente o Ao contrário. contrário. Você vem falar pra mim, você sabe que na sua idade é muito difícil, meu Uhum. gente. Imagine se eu vou viver agora daqui pra frente só pensando que se eu não tiver um relacionamento não vou ser feliz. Mas não vou também falar que levantar a bandeira de ficar solteiro o resto da vida, que não tem mais homem, né? Tem gente que fala isso, não tem mais homem. Tem sim. Não tem homem em Goiânia, não. É, em Goiânia não tem homem que preste, em tal lugar não tem homem que preste. No Brasil, né? Escutei, no Brasil não tem homem que preste, tem que ir pra fora, que você vai ver que você vai conhecer outras pessoas lá. Ah, sim, em Los Angeles eu também conheci uma pessoa. Se eu não tivesse solteira, eu não teria me dado a liberdade de conhecer uma pessoa, conversar, Uhum. entender aquela realidade. Não iria. Se nem espaço pra uma amizade, às vezes, né? Porque Não é necessariamente diferente. acontece o relacionamento É, amoroso ali, não, exato. não precisa. Só que quando você tá casada, noiva, num relacionamento, você não vai dar espaço pra conversar ali, né? Pra uma conversa mais estendida com o outro Sim. homem. Não vai. É até pelo acordo ali do relacionamento, né? Exatamente. Eu não romantizo nem a separação, nem o casamento. Isso que as pessoas precisam.
Bem, precisam entender, como eu não romantizei a maternidade também. Eu sabia que a maternidade era dureza. Sim. Eu sabia com quem eu estava casando e as dificuldades que eu iria passar, né? Eu não imaginava que seriam tantas, né? Foram muitos, muito desafiador para mim. Mas eu não romantizei. E arregacei as mangas e fui trabalhar. Ao invés de ficar ali contemplando por que que isso está acontecendo comigo, por que que eu tô vivendo isso e chorando, eu arregacei as mangas e fui trabalhar. Lembro de uma pessoa até falar assim para mim: cuidado que você pode perder esse emprego a qualquer momento, né? E eu fui para casa e pensei: pois é, eu posso perder esse emprego a qualquer momento. Mas cá estou eu, quase 17 anos. Mesmo que eu Quase tivesse, 17 anos. mas mesmo que eu tivesse perdido, eu venderia banana, porque eu acredito em mim, confio no meu potencial, acredito na minha força. Quando você acredita na sua força para poder exercer outras coisas, você não fica com esse medinho de que eu vou passar necessidade, dificuldade. Não vou. O que precisa acontecer é que seja uma partilha de frutos do casamento muito justa. Muito justa. Porque eu casei com separação total de bens e a gente não tinha construído nada juntos. O que a gente tinha construído era com um ganho meu, que foi o nosso apartamento. E ficou pra mim. E ficou pra mim. Não tinha muito o que dividir, sabe? Mas precisa haver esse diálogo que não houve comigo e com ele. Mas eu acho que com as pessoas bem, que têm um psicológico mais avançado, sabe, menos deteriorado, elas precisam de diálogo para terminar, assim como elas tiveram para começar. Sim. Nossa, você fechou com chave de ouro esse raciocínio, né? Assim como você teve o diálogo para iniciar, tem a hombridade de ter o diálogo também, Exato. né? Eu acho que vamos fazer um corte bem aí, que essa frase aí precisa ecoar, né? Porque eu sempre falo que estar aqui para mim são várias pós-graduações que eu faço, porque cada convidado aqui me ensina muito. Isso eu gosto de ouvir. E aí, Etienne, a gente está caminhando. Eu acho que você vai ter que voltar para a parte 2. Eu já falei, é um pré-requisito para sentar aqui, tem que ter parte 2, né? Mas antes de a gente caminhar já para o final, tem algumas coisas que você falou que eu gostaria de trazer aqui só para consolidar a questão da independência financeira. Que às vezes as pessoas confundem se eu sou independente financeiramente, então eu tenho que odiar os homens, eu tenho que subjugar os homens. E não é isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção da independência, quanto isso foi importante para você, e já emenda e fala para nós quantos prêmios você tem, porque eu já perdi a conta, tá? Eu São posso falar muitos. uma coisa que eu lembrei ontem? Claro. Você sabe que eu comecei a trabalhar muito assim. Eu não vou te sustentar, não. Eu não vou te sustentar, não, tá? Você quer trabalhar, você vai ter que pagar babá. E aí eu comecei no meu primeiro emprego, então, ganhando o salário mínimo da época, gente, eu não lembro se era R$ 500, mas eu acho que era 400, R$ 500. E a babá, um salário mínimo. Então, o meu dinheiro era exclusivamente para pagar a babá, para ficar. Só que no primeiro mês que eu entrei, eu peguei catapora. Aos 25 anos de idade, eu peguei catapora. E eu tive que ficar um mês afastada. Eu pensei, eu não vou voltar da experiência. Ela vai me demitir. Só que eu contei com uma chefe, mulher maravilhosa. E aí não existia o WhatsApp, não existia como mandar foto. Não tinha como fazer anexo de foto. Tinha fax, né? Era fax na época. E aí ela falou: eu acredito em você, fica tranquila, se cura, porque você vai levar um mês pra ficar boa. E eu não acreditava que a catapora durava um mês, não. E fomos eu e a Maria Fernanda, um mês de catapora. Pra que isso me serviu de lição? Primeiro, porque. Então, veja bem, eu tinha esse pensamento: vou cuidar dos meus filhos, da minha cria, vou lamber minha cria? Tinha. Mas eu também estava sendo incomodada ali. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Você não vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, né? Eu não vim de uma família abastada, meus pais são trabalhadores, né? Mas o meu pai e a minha mãe proporcionaram para mim bons estudos. Então, eu acreditei no potencial que eu tinha, porque desde pequena, uma pessoa já falou isso para minha mãe: se eu passei necessidade, porque eu tinha essa ambição muito forte em mim de ganhar dinheiro. Não é todo mundo que tem isso, mas você pode. Isso é despertável. Eu descobri isso ao longo da minha carreira. Isso é despertável nas pessoas. Você pode crescer não sendo ambiciosa, mas depois eu despertar isso. E eu falo que eu despertei isso em muita gente. Em muita gente mesmo. E
Eu acredito que essa necessidade de você crescer e ter a sua própria renda, a sua própria fonte de renda, ela venha de uma necessidade de você poder fazer o que você quer com o dinheiro que você ganha. Porque quando você ganha de uma outra pessoa, talvez ela queira determinar como você vai gastar. E quando você ganha, você define. E aí, então, eu tinha de 24 a 25 anos, eu já me incomodava muito com essa situação. Não, desde 20 anos, mas com 25 anos eu já tinha 2 filhos. Então, isso era muito forte para mim. Não planejei ser mãe tão nova, mas agradeço hoje por ter tido esses 2 desafios, que foi ser mãe tão jovem, porém, e com uma pessoa que estava se estabilizando ali profissionalmente também, então, e eu também estava me formando para poder descobrir o que eu teria de carreira, porque eu não queria exercer, eu me formei de administração e turismo, não tinha nada a ver comigo, porque eu queria algo muito concreto, e administração e turismo era muito good vibes, não era minha onda, nem não sei, eu entrei porque foi uma orientação do meu pai na época, tava muito em voga escaladas, rapel, pousadinhas e tal. Eu cheguei a fazer uma excursão, eu organizei com 18 anos, na primeira excursão da faculdade, mas não me apeguei. Só que eu pedia para Deus todos os dias me dar uma oportunidade onde o meu trabalho, o fruto do meu suor, eu possa ganhar o que eu quero, o que eu mereço. E aí eu ganhei 2 oportunidades, assim. Aí eu falo que a oportunidade é o encontro da sorte com a preparação. Sim. Eu estava preparada, a oportunidade passou, eu agarrei. No terceiro mês eu estava ganhando R$ 3.000, que era muito Muita dinheiro. grana naquela. Muito dinheiro. Com 26 anos, puxa vida, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? É quase assim, né? Como se eu não tivesse dívida. Mas me destaquei muito nesse trabalho. Eu acho que o que as pessoas precisam entender que as mulheres, principalmente, precisam entender que a gente pode ocupar essas posições de CEOs, de presidência, de liderança, né? Então, eu não trabalhei como de funcionária que não fosse líder em nenhum momento da minha carreira, depois dos 25 anos. Antes eu trabalhei de manobrista no estacionamento da minha mãe. Eu vendi pão, né? Teve você fazendo sua receitinha de pão lá. Eu vendi um pão, revendi um pão que a pessoa fazia artesanal. Tudo que falava que era para vender. E a minha filha, que é uma coisa que eu gosto muito de contar para as pessoas, a minha filha era para nascer no dia 7. Mas como eu ia ter parto normal, e dia 7 era dia útil, dia 7 de junho, eu pedi pro meu médico se a gente poderia fazer o parto, se dava para fazer o parto dia 8, para eu poder receber das pessoas que eu tinha vendido bijuteria. E eu vendia bijuteria e semi-joia na época. Inclusive desse estilo, desse brinco. E esse brinco foi R$ 10. É da Vocês não vão época? acreditar. Esse brinco é da época? Não, não é da época, mas eu comprei esse brinco da pessoa e pensando E você justamente lembrou assim. Lembrei que eu sustentava aquela vida familiar ali do que eu precisava com aquele dinheiro, das vendas das semijoias, das bijuterias. Então, para quem quer, você sempre dá um jeito. E aí, o meu ginecologista na época, meu obstetra, falou: a gente pode marcar pro dia 8. Mas você quer por quê mesmo? Eu falei: porque eu preciso receber de todo mundo para poder comprar a cama que o Gabriel vai dormir amanhã, quando ela nascer. E eu voltar para casa depois de amanhã. Essa era a necessidade que eu me encontrava na época. Para vocês verem o tamanho da situação da gravidade da situação. E o que aconteceu? Eu comprei a cama e quando ela nasceu, o Gabriel queria dormir no berço com ela. Então não Eles são adiantou muito muito. unidos, São né? muito unidos. Eles dormiram juntos assim. São muito Até fofos. acho que 15 anos de vida do Gabriel, eles dormiram juntos. Eles sempre foram muito unidos. Acompanhei mais ali nas redes sociais do que presencialmente. Eu estive em alguns churrasquinhos, daqueles churrascos com inglês, e eu acho que em um outro devo ter encontrado mais o Gabriel. Mas eu acho que você, independente, né, de como essa trajetória chegou até aqui, eu acho que uma coisa que você deve ter muito orgulho disso, eu acho que é digno de orgulho, que você construiu uma família muito bonita, né? E quando eu falo família, hoje a sua família, você, seus filhos, Sim. né? Eu acho que você formou 2 pessoas de bom caráter. É nítido, assim, os seus filhos, eles têm um brilho diferente, assim, eles são muito educados, eles foram adolescentes, assim, que eu não vi dando aquela trabalho. rebeldia, aquela loucura, né? Então eu acho que
sua trajetória que não daria, não caberia, acho que em uma hora, né? Sua trajetória acho que precisaria de uma série. Eu sempre falo, toda pessoa é uma série da Netflix, né? Cada um tem sua história. Mas a sua trajetória de altos, baixos, de dores, de delícias, te trouxe até aqui, né? Uma mulher forte, uma mulher que tem sua sensibilidade, tem a força, mas também é sensível, que sabe amar, que ama. Sim. Gente, e que bom que é a gente amar sem essa necessidade de mascarar o amor, né, Tia? E eu vejo tudo isso em você. A gente tá caminhando pro final, infelizmente, mas depois nós vamos ficar conversando aqui, tá? A gente a tarde inteira, só não vai gravar pra vocês. Eu gostaria de te perguntar, de fazer 3 perguntas, né? Sim. Na verdade, vou dar uma de Marília Gabriela aqui, gente. De frente com a Bart. Frente com a Bart. Um arrependimento. Eu me arrependo de ter comprado causas ideológicas de pessoas que hoje eu não compraria. Eu acho que eu me expus muito desnecessariamente. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Uma coisa só. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida colaborou para eu ser a pessoa que eu sou hoje, mas eu tenho sim muitas coisas que eu faria diferente, que eu mudaria. Eu gostaria muito de ter começado a minha independência financeira antes de ter sido mãe, por exemplo. Eu precisei me tornar mãe para me tornar independente. Ainda que muito jovem, lógico, eu era muito jovem. Eu tinha 20 anos quando eu tive, 21 anos quando eu tive o Gabriel. Era muito jovem. Mas eu estava ali na faculdade, que era na parte da tarde, então eu não pude ter minha independência financeira porque eu estudava e ainda tinha um bebê. Mas como você falou, né? Isso te fez a leoa que você é para proteger sua cria, né? Eles foram molas propulsoras pro meu sucesso, por isso que eu não, para minha vida, meu sucesso sim, para meu sucesso profissional e na vida, né? É porque eu considero que eu sou uma pessoa de sucesso profissional muito grande, na família também muito grande, mas eu queria poder ter proporcionado para eles assim que eles nasceram, mesmo que tenha sido rápido. Eu conquistei muito rápido as coisas. Elas foram acontecendo assim, eu falava, nossa, Deus tá me abençoando, Deus tá me abençoando. Abençoava por um lado, mas por outro lado, eu tinha que ser muito forte porque eu tava enfrentando muitas batalhas, né? Uma delas você chegou a compartilhar. Tava enfrentando algumas batalhas. Mas acho que nessa situação eu queria ter seguido mais o ritual, sabe? Ter me preparado mais financeiramente para quando eu recebesse meus filhos eu já estar bem preparada. Significado de amor para você? De amor? Eu acho que o amor de mãe, ele é o amor mais incondicional que existe, mas você também não pode depositar todas as suas expectativas na maternidade, que tudo vá suprir na sua vida, porque você colocou 2 filhos no mundo, você colocou um filho no mundo. Né? Por isso hoje eu entendo as pessoas que optam por não ter filhos também, porque não necessariamente isso vá te realizar ou realizar o que você deseja, sabe? Você não pode projetar em outras pessoas, a felicidade tem que vir de dentro de você. Então, eu acho que o maior amor, ou o amor mesmo, ele tem que ser muito pautado no amor de Deus. A gente tem que estar muito ali firme na fé e ter ele como exemplo, né? Jesus Cristo como exemplo, que foi uma pessoa que amou incondicionalmente e foi tão crucificado, e foi tão criticado, tão julgado, né? Não foi aceito por todos, né? A gente quer ser aceito, nós estou falando, tô arrepiando. A gente quer ser aceito por todo mundo, mas nem Jesus foi aceito, nem ele teve credibilidade suficiente, ele teve que se provar, aliás, teve que morrer, né? Por nós. Então, acho que eu sou muito, muito, muito crente que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, pela vontade de Deus. Então, meu amor por ele. Eu defino mais o amor como algo que você possa realizar na vida das pessoas para... Toda vez que você realiza o bem, você tá exercendo o amor de Deus. Porque foi isso que ele ensinou, né? Amar sobre todas as coisas. Amar
independente de qualquer coisa. Amar como você mesmo, né? Por isso tem que se amar muito, né? A gente tem que se amar muito. Pra querer que alguém ame a gente também tem que se amar muito, né? A gente quer muito ser amada, mas nem você se ama muito. Sim. Às vezes fica um pouco desconexo. Isso é o que mais acontece, né? É. Por fim, um sonho ainda não realizado. Se você Nossa, puder muitos. falar. Tenho muitos, 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 muitos. Eu ainda tenho vontade de ter mais um filho. Eu sempre tive vontade de ter uma família grande. Não sei se eu vou realizar esse sonho, porque eu tenho um medinho de enfrentar, porque eu temo que eu não tenha coluna. É mais fisiológica do que. Mais físico, eu tenho medo de não suportar, não aguentar o físico. Mas aí eu olho pra trás e falo, não, já aguentei tanta coisa, será que eu não aguento? Então, acho que eu ainda tenho o sonho de ser mãe, mas eu ainda tenho o sonho de conquistar muita coisa profissionalmente. Tenho muitos projetos, além de, no meu trabalho, conseguir uma ascensão sempre, tá crescendo, porque eu acho que essa é a evolução mesmo que a gente espera. Você produz mais, você faz mais, você entrega mais pra também ter o reconhecimento. Então, eu espero isso no meu trabalho e espero na minha vida pessoal que os meus filhos consigam se realizar pessoalmente, né? Antes eu desejava que eles se realizassem profissionalmente, porque quando a gente é mais novo, a gente acha que isso vai resolver tudo. Isso é uma parte. Por isso que eu acho que o dinheiro é tão importante para te proporcionar ir para São Paulo, me proporcionou ir para Los Angeles. E aí tem outros sonhos, né? Quero ir para umas Maldivas. Sim. Tem tantos sonhos. Nossa, tô bem longe de alcançar tudo. Acho que tô vivendo em lucro com algumas coisas, mas ainda tenho muita coisa para viver. Nós vamos falar novamente depois, conforme você for realizando esses sonhos. Vamos. E eu já tô louca pra te ver gravidinha de novo. Não sei se conseguirei. Pessoa, né? Eu sou aquela pessoa que quero ver todas as minhas amigas, todas as pessoas grávidas, mas eu mesmo tô aqui, né? 35 anos, sem filhos. Uma hora vem, gente. E você 100% aí, podendo gerar. É que, às vezes, a gente vê algum caso ou outro de alguém da minha idade que perdeu, e aí você fica naquele temor, né? Isso acontecer comigo. Mas acredito que tudo é vontade de Deus, né? Se for da vontade dele, a medicina já tá bem avançada. aumentarei minha família. E se não for também, tem muitos planos para minha carreira, eu gosto muito de me comunicar, né? Acho que é visível. Inclusive até, eu falo, 1 hora é pouco tempo, mas só pra deixar aqui, a gente vai deixar aqui todas as suas redes sociais. A Etienne tem um canal no YouTube, eu não sei se as pessoas que estão aqui já conhecem. Quem não conhece, gente, vai lá, porque tem muita coisa boa. Como eu falei, ela tá usando de todo o processo da vida dela, e não só desse processo recente, mas da vida, né? Uma pessoa que tem muita experiência profissional, de vida, todos nós temos, e ela tá usando essa experiência pra trazer luz ali para as vidas das pessoas que acompanham. Então, vou deixar aqui já aqui no YouTube a gente já coloca marcado o seu canal, só clicar e ir pro canal. Ótimo. O canal foi uma fonte de, nossa, poder desabafar. Eu falava que o meu coração estava cheio, foi muito importante. Na verdade, o canal já existia, né? Porque a conta já existia. Você ativa para postar vídeos, né? Você até me ajudou. Aquela configuraçãozinha lá. Mas vamos voltar a gravar a parte 2 com certeza, né? O podcast ele vai permanecer. Eu não consigo fazer aquela coisa de toda semana, né? Porque eu ainda tenho um off bem pesado também. Mas a ideia é que esse podcast ele exista, e eu gostaria muito de usar esse espaço para dar voz para mulheres, sabe? Principalmente, Etienne, eu já até postei um vídeo ano passado tentando trazer mulheres que queiram contar suas histórias aqui. Então, por exemplo, vítimas, né, de situações de abusos. Eu gostaria muito de trazer luz para essas situações, tá? Violência doméstica, violência contra criança. E eu acho que vai caminhar para isso em algum momento. Eu acho que talvez se ainda não caminhou, porque talvez eu ainda não esteja pronta para isso. Então, eu até pensei, será que eu paro? Será que eu continuo? Porque o off estava pesado. E eu tive a resposta de Deus, de que esse podcast, ele nunca vai acabar. Né? Ele veio para ficar, gente. E só se eu receber uma determinação superior diferente, né? Porque esse ano eu quase não gravei. E aí, por fim, eu pedi resposta. Falei, Deus, o que eu faço com isso? Eu comecei, eu gostei, tá? E veio a resposta, né? De que isso aqui não é pra acabar, então vocês vão
aguentar mais um pouquinho aí. Quanto Deus quiser, nós estaremos aqui. E você falou uma coisa que conectou tanto comigo, a vontade de Deus, né? Deus sabe de tudo melhor que a gente, né? Etienne, pra fechar esse episódio, que eu não queria acabar, o diretor tá ali já, ó, me olhando. Eu sempre peço pro convidado, quando ele vem aqui, iniciar a primeira, segunda, terceira, qualquer uma das oportunidades, que deixe uma mensagem. Uma mensagem final, sabe aquela que marca o final do episódio? Tudo que falou que é muito importante, mas essa mensagem para deixar marcada, como a sua passagem, a sua primeira de muitas aqui no Elas Dizem. Então eu queria te pedir para você olhar para sua câmera e deixar a sua mensagem para nossa audiência. Olha, acho que para fechar tudo que a gente falou, dado o assunto, né? Primeiro que há luz no fim do túnel, né? Nenhuma dor é eterna. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, as outras a gente não tem. Então, na dúvida, se arrisque, né? Não tenha medo, não fique preso a julgamentos, não fique limitado à opinião das pessoas. A opinião das pessoas diz respeito a elas, não a nós. E tenha confiança em você mesmo, né? Acho que tudo que aconteceu na minha vida, porque eu acreditei em mim e acreditaram em mim, mas eu acreditei em mim primeiro, né? Esse amor próprio, ele precisa existir. Essa autoestima, ela precisa existir, muito grande. Ontem eu falei a diferença de autoestima e autoconfiança para minha filha. A autoestima é o que a gente tem certeza que a gente é. Então, eu sei que eu sou muito poderosa, que eu sou boa, que eu sou forte, que eu sou corajosa. E que você também se aproprie do que você é. E a autoconfiança é aquilo que a gente fica deixando na dúvida, que as pessoas falam sobre a gente. A autoconfiança, ela oscila. Mas a autoestima não pode oscilar, não. Você tem que saber quem você é. E eu tenho certeza que você é muito boa. Você que tá vendo esse podcast deve estar pensando, não sou tão boa assim. É porque ela teve facilidades, ela teve isso. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Se você for pensar assim, você não vai começar nada na vida. As pessoas que têm um corpo escultural, elas um dia tiveram um corpinho mais ou menos, né? As pessoas que não tinham carreira, um dia elas começaram do nada. Então, apenas comece. Não fique só no eu queria tanto, né? Não deixe que o sonho fique só no imaginário, né? Coloque em prática, que só depende de você. E queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Gente. Eu ultimamente tô tão emotiva. Todo mundo. A gente toca em pontos sensíveis, né? E conversa muito com o que a gente acredita, com o que a gente viveu, né? Sim. Então, eu sou muito agradecida, porque esses dias eu tava vendo aqueles filmes e eu chorei. E chorei por causa do filme, em seguida eu agradeci Deus, obrigada por ter devolvido a minha sensibilidade, né? Por ter devolvido o meu contato com as minhas emoções, porque para lidar com muita coisa, eu fugi. Quando eu falei da fuga, eu fugi. Eu ignorei, eu coloquei meu sentimento. E sentir de novo, pra mim é maravilhoso, né? Sim, me emocionar, borrar a maquiagem. Imagina a vida sem emoção. Eu que sou fã de delícia. gente emocionada. Gente sem graça é muito piegas. Então, vivam os emocionados e aproveitemos a jornada. Acho que a mensagem que você deixou, que você estava falando, eu até peguei aqui. Apreciar a jornada, né? E toda grande jornada começou com o primeiro passo. Exatamente. Acho que alguém teve coragem para fazer. O Walt Disney falava, né? Adorei. Tô aqui, ó, borrada, como sempre. Abre a câmera pra gente, produção, diretor. Gente, nosso diretor é maravilhoso, mas de vez em quando ele fica bravo comigo, tá? Então, eu quero agradecer a vocês. Quero pedir mais uma vez, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, curta. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas e a alcançar mulheres que muitas vezes precisam ouvir o que está sendo dito aqui, ou também que precisem estar aqui para terem sua voz ouvida por mais pessoas. Então, conto sempre com vocês. E vou deixar as redes sociais da Etienne aqui. Sigam, se não estiverem seguindo. Me sigam também lá no Instagram. Curtam tudo e enviem suas sugestões para nós. Nós estamos aqui abertos sempre a ouvi-los. E ouvi-las, né? Eu falo que aqui elas dizem, mas a gente aceita todo mundo, que aqui a gente é acolhedor. Então, abre para nós, diretor. Gente, um beijo nos corações. Beijo para todos. E até o próximo episódio. Vai ter parte 2, hein?